Agora sim. Aí, nós temos... Apareceu aqui a outro, a parte de baixo do slide, né? Amós, Sim. Amós 6:1. Então, eu não vou ficar perguntando. O nosso irmão... me deu branco no teu nome agora, olha que coisa. Reinaldo? Reinaldo. Nome de rei. Então, Reinaldo, se não aparecer aí, você pode me interromper e dar um toque, por favor, tá bom? Obrigado. Tá. Então, Tranquilo. agora a gente vê em Amós, capítulo 6, na sequência, versículos de 1 a 5, que o profeta Amós, falando aqui sobre tudo isso a respeito da adoração, né? Falando o que Deus está vendo, ele deixa claro aí que a atitude do povo era uma atitude totalmente fora. Então, eles estavam com uma atitude que não era a que Deus esperava que eles estivessem, por isso a adoração estava desvirtuada. E aí o profeta lança um desafio irônico, mas verdadeiro, mas real, dizendo: ai dos que andam à vontade em Sião, que é Judá, né, o sul. Jerusalém está construída em cima do Monte Sião, e dos que vivem sem receio em Samaria, o norte. Então, ele está pregando para o sul e para o norte. E aí ele vai usar a ironia. Vocês são homens notáveis, né, da principal das nações, a quais Deus vem à casa de Israel, vocês parecem importantes, assim. Mas vão até a cidade pagã de Calne e vejam lá, e depois desçam até a grande Ramate, e depois a Gate dos filisteus. Vocês acham que são melhores que estes reinos? Ou que será maior o seu território do que o vosso território? Vocês, versículo 3, imaginam estar longe o dia mau e fazem chegar o trono da violência. Vocês que dormem em camas de marfim, se espreguiçam sobre o vosso leito, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros cevados, ou seja, o pessoal está vivendo do jeito que queria, né? E aí, na adoração, olha o que Amós diz, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Então, você percebe... Caiu da internet. Oi? Talvez foi a sua que caiu, a minha aqui está segurando bem, mas tudo bem. Então, aqui no versículo 5, ele diz, né, que eles estavam cantando à toa, ao som da lira, embora a lira seja um dos instrumentos de Davi, mas a atitude deles fazia com que a adoração fosse à toa, e ele acrescenta esse fato interessante, que inventais como Davi. A ideia aqui é que Deus permitiu que Davi introduzisse instrumento musical na adoração, que não havia antes. Ok? E neste momento, aqui, parece que o uso de instrumento musical, sendo uma predileção de Davi, embora aprovado por Deus, não trouxe benefícios na adoração, né? Porque há uma crítica aqui com relação à adoração instrumental, dizendo que o instrumento ele foi inventado ou feito para vós mesmos. Então, isso não quer dizer que é errado, entendeu? Só quer dizer que é para nós mesmos. A música instrumental, ela tem um poder muito grande na psique humana. A música, ela pode registrar períodos da sua vida. Muito provavelmente tem algumas músicas que marcaram épocas na sua vida, né? A música, ela pode ser muito irritante, ela pode causar uma alteração de humor. Por exemplo, se você tiver um vizinho que gosta de um ritmo de música e ouve essa música um pouco mais alto que você não gosta. Um vizinho que gosta de pagode ou de forró, seja lá como for, se você não gosta desses ritmos, ela vai te irritar. Por outro lado, se você gosta de um ritmo, de uma música, como, por exemplo, uma música sacra ou uma música clássica, quando você ouve, ela te inspira, te acalma, né? A música, ela pode nos fazer viajar no tempo e nos emocionar, ok? Então, a música, ela é muito poderosa na sua ação, na psique, na nossa, no nosso estado de espírito e estado de humor.
Uma criança, por exemplo, ela pode, sem entender a letra da música, sem saber falar ainda, apenas com o ritmo, ela pode ser influenciada e começar a dançar, por exemplo, reagir ao ritmo. Nós podemos gostar de músicas numa outra língua que nós não entendemos qual é a letra, mas o ritmo é tão gostoso e agradável que essas músicas marcam a vida da gente. Por exemplo, músicas em inglês, música em italiano. Tem muitos de nós não sabemos falar inglês nem italiano, mas quando ouvimos determinada música, ficamos tocados, impactados com essas músicas. Por quê? Porque o nosso estado de espírito, ele é muito influenciado, e ele é mais influenciado pelo ritmo, pela melodia, do que pela letra da música, ok? É por isso que muitas músicas, principalmente aí do sertanejo, e músicas populares, que tem uma letra que, brincadeira, né? Denigrem a mulher, falam da sexualidade, de traição, de tantas coisas, mas o ritmo é tão cativante que essas músicas, às vezes, é como chiclete, né? Ela cola e as pessoas, a gente fica, às vezes, até uma pessoa fica lembrando que o ritmo é um ritmo agradável, que pessoas gostam, por exemplo. Então, essa dinâmica que está acontecendo aqui em Amós tem elementos destes que eu estou falando, entendeu? Para quem estava adorando, aqueles ritmos eram muito gostosos, emocionantes, tocantes, mas para Deus, ele está dizendo, não quero ouvir, não estou aceitando. E ele aí diz que vocês inventam como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, ou seja, na adoração, não é para agradar a nós. A adoração é para agradar a Deus. Se na adoração nós estamos agradando a Deus, então isso também nos agrada. Agora, se a adoração só nos agrada, então você precisa rever os conceitos, né? Porque não se trata de agradar a gente, ok? Está entendido aqui? Alguém tem alguma pergunta aqui? Gostaria de fazer algum comentário nesse slide aqui? Ok, então vamos seguir. Agora, o próximo slide, né, a gente já viu, 300 anos depois de Davi, né, a segunda restauração do rei Ezequias. Nós já vimos, eu não vou tratar dele, só estou mostrando aqui, mas na última vez nós falamos aqui. É só a mesma coisa, né? O povo tinha se desviado e aí Ezequias é levantado para restaurar de novo a adoração aqui, ok? E é citado isso mesmo Davi. 380 anos depois de Davi, né? A terceira restauração nos tempos do rei Josias, o povo se desviou novamente, né, do modelo deixado por Davi. Olha lá, segundo Crônicas 35:4. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi. Então, olha só, 300 anos depois, Davi já tinha morrido, ainda está sendo citado segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a Salomão, seu filho. Ok? Fica muito evidente no Velho Testamento que há um divisor de águas na adoração. O divisor de águas é Davi. Antes de Davi é uma coisa, depois de Davi é outra, e esse depois de Davi é outra, a tal ponto que os séculos vão passando, e sempre quando se trata de adoração musical, ou adoração no templo, a referência sempre vai ser Davi. Está vendo? Não vai ser Moisés. Não vai estar escrito aqui segundo a prescrição da lei de Moisés. Porque Deus, na lei de Moisés, ele não tratou a adoração do jeito que ele permitiu que acontecesse quando Davi introduziu os instrumentos musicais. Então, a gente precisa reconhecer isso porque o texto é muito claro. Versículo 15 diz o seguinte, ó, os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi. Está vendo aí? Novamente aparece. E Asaf e tal, e aí segue, né, o versículo. Mas aqui é só para chamar a atenção que era de acordo com Davi.
Agora nós damos um salto de novo de 550 anos depois de Davi. É quase metade do caminho até o Novo Testamento aqui. Davi viveu entre 1006 e 1030 antes de Cristo, né? Nós estamos aqui com 550, então assim dá um pouco mais da metade do tempo, né? Então seria uns 500 anos aproximadamente antes de Cristo aqui, tá? Aí a quarta restauração. Então 550 anos que Davi já tinha morrido. O povo se desvia mais uma vez, pela quarta vez registrado no Velho Testamento, né? E aí vem Zorobabel, príncipe de Jesuá, o sacerdote, né? Aliás, Zorobabel, príncipe, e Jesuá era o sacerdote. Então, olha lá o que diz lá em Esdras. Entendendo o seguinte, meus irmãos, que Esdras, Neemias e Malaquias, eles foram meio que contemporâneos, tá? Estes são os últimos livros escritos no Velho Testamento, antes do silêncio de 400 anos até Jesus. Então, os judeus, até hoje, os últimos livros que eles consideraram inspirados no Velho Testamento para compor a Bíblia deles, né? Que é a Torá, a lei, os Salmos e os Profetas, é esse período aqui de Esdras, Neemias e Malaquias. Esdras é o levita que vai restaurar a lei, né? Quando o povo volta da Babilônia. Eles estavam escravizados lá, exilados lá por 70 anos. Neemias começa aí a trazer o povo de volta, Zorobabel também faz isso. Então, são 3 levas que saem da Babilônia voltando para Jerusalém, e eles reconstroem o templo, e retomam a lei, e retomam a adoração. Como a adoração em Judá ela é fundamentada no templo, o templo estava destruído. Então, os judeus não podiam executar a adoração segundo estava na lei e segundo as ordens de Davi com relação aos cânticos. Porque esta adoração era feita no templo. Com o templo destruído, parou a adoração templária, ok? Só ficou aquela adoração pessoal, como Daniel fazia, por exemplo, orando a Deus e tal. O que significa isso? Significa que o templo de Jerusalém ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E até hoje, 2021, não tem templo em Israel. Então, para os judeus que são ortodoxos, que creem no Velho Testamento como lei que ainda está vigorando, a adoração está cessada. Os judeus, eles não dão dízimos. Sabia disso? Os judeus não ofertam dízimo, eles não fazem sacrifício de holocausto. Para eles, Jesus não é o Messias, mas eles estão impedidos de adorar segundo a lei e segundo Davi. Por quê? Porque o templo está destruído, não tem templo. E como a adoração na lei se funda no templo, no sacerdócio levítico, então eles não podem executar os atos de adoração ainda hoje, ok? Então, Esdras 3:10 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes perante paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Você está vendo? Eu estou chovendo no molhado aqui, né? Parece um disco arranhado, naquele disco de vinil. Ou seja, toda vez que vai falar da adoração musical, instrumental, quem que a Bíblia cita? O Velho Testamento cita? Davi. As determinações dele. Não fala de Deus, fala de Davi. Por quê? Porque Deus permitiu que Davi fizesse isso. Então fica muito claro, ok? 600 anos depois de Davi. Agora sim, estamos para entrar no período intertestamentário, naquele período de 400 anos ali de silêncio, até a vinda de Jesus. Mas 600 anos depois, então, a restauração de Neemias. Esdras e Neemias eram contemporâneos. Então,
vai ter no livro de Esdras e no livro de Neemias sintonia com relação a esse trato da adoração, tá bom? Olha o que o livro de Neemias diz no capítulo 12, 24. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebeias e Jesuá, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Interessante que aqui até mostra para nós um estilo de adoração. O que é coro contra coro? Você já esteve em algum culto em que mulheres cantam uma parte e o homem canta outra? Parte do hino? Então, isso é coro contra coro. É quando existe duas, é como se fosse duas letras, duas músicas sendo cantadas uma contra a outra, mas na verdade elas estão se complementando, entendeu? Uma estrofe as mulheres estão cantando, outra os homens estão cantando. E às vezes até eles estão cantando músicas, letras diferentes ao mesmo tempo. Nós temos alguns cânticos em que os homens cantam uma parte, por exemplo, e as mulheres cantam outra parte ao mesmo tempo, complementando um ao outro. Não é? Que mais aqui? Veja, então, na época de Neemias, né, Davi é citado aqui. Versículo 35 do capítulo 12 diz: E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf. Ou seja, Asaf é o cabeça de família que, na época de Davi, Davi escolheu para ser cantor. E aí todos os descendentes de Asaf deveriam também ser cantores, ok? E aí está dizendo exatamente isso, que Zacarias é o filho do filho do filho do filho do filho do filho que vai chegar em Asaf. E seus irmãos. Aí dá o nome deles aqui também, ó, dos irmãos. Aí fala aqui, ó, com os instrumentos músicos de Davi. Percebeu? 600 anos depois que o homem morreu. A marcação que se tem aqui para dizer que a adoração deveria ser feita da maneira correta era apenas para se usar os instrumentos músicos de Davi, segundo o mandado de Davi. Então, meus irmãos, se fosse para nós usarmos instrumentos musicais na adoração hoje, no mínimo, não é, porque a lei mudou, mas, no mínimo, nós teríamos que ser honestos com a Bíblia, com a palavra, para usar apenas os instrumentos músicos de Davi. Porque é exatamente isso que nós estamos vendo nesses 5 períodos de restaurações em que o povo se desviou, e o mandado do Senhor, por meio dos profetas, dos textos inspirados, é que eles parassem com a adoração errada e voltassem a usar apenas os instrumentos de Davi. Está entendendo aqui? Então, hoje, quem usa instrumento musical para adorar está cometendo um erro duplo. O primeiro erro é que, se vai pegar o Velho Testamento para usar como base para adoração musical hoje, então tem que ser honesto com o texto e usar apenas os instrumentos de Davi. Por outro lado, a gente também poderia ter, então, que pegar os holocaustos e tantos outros estilos ali de adoração que nós já sabemos que encerrou. Não tem mais. Por outro lado, o outro erro é que nós não estamos mais na antiga aliança e nem no conceito da ordem de Davi. Mudou agora. A ordem da adoração, se alguém quiser chegar até Deus hoje, na nova aliança, não é por meio da adoração de Davi e nem por meio da lei de Moisés. É por meio da palavra de Cristo. Então, a gente tem que olhar para que lei? Para adorar a Deus hoje? Para o Novo Testamento, ok? Então, tome cuidado, porque esta tendência de misturar o Velho Testamento no Novo Testamento, Jesus combateu em vários textos, e também Paulo, e também os autores do Novo Testamento, Pedro. Né? Jesus disse, por exemplo, que não se pode
costurar tecido de pano novo em pano velho, nem colocar vinho novos em odres velhos. Não, e ele estava dizendo exatamente nesse contexto, de não misturar as duas alianças. São alianças distintas, diferentes, com propósitos diferentes, ok? E aí no versículo 45, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvores e ações de graça a Deus. Está vendo aí? Então, vai citar aqui agora outras modalidades de música, de louvor. Por exemplo, ação de graça, né? E louvores a Deus. No Novo Testamento, nós vamos ver Paulo dizendo, falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. 3 modalidades nós temos ali citadas no Novo Testamento. Salmos, cânticos e hinos espirituais, falando entre vós, ok? Aí, deixa-me parar um pouquinho agora aqui. Aliás, aqui. Vamos lá. Algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? Fique à vontade. Eu estou me fazendo por entender? Me confirmem aí. Pode discordar, concordar, fique à vontade. Estamos num bate-papo. Ô, Alex. Oi. Você está se fazendo por entender porque, assim, quando a gente tem essas aulas falando de oferta, né, do que a gente está falando, da doutrina deixada por Jesus Cristo, todos falam a mesma língua. Então, tivemos uma aula com o Alan um tempo atrás sobre cântico. Claro que vocês estão falando em outras palavras, mas vocês estão falando a mesma coisa. E aí eu me pergunto, como que as pessoas não entendem? E como que elas conseguem misturar as alianças? Eu não consigo entender isso. Pois é. Mas é porque nós temos uma tendência de fazer o que a gente gosta. Isso sempre aconteceu na lei e na graça. Jesus previu isso várias vezes, né? Você vai ver no Velho Testamento que o povo de Deus, até mesmo na época de Davi e de tantos outros ali, Saul e até de Eli, o profeta, sofreu muito, sofreram consequências graves, inclusive o povo inteiro. Por quê? Por desobediência de uma ou outra pessoa, né? Por exemplo, Davi foi instruído a confiar no Senhor. Aí uma das mazelas que ele fez foi o quê? Foi contar o exército dele, para ele ficar seguro de que ele ia conseguir vencer a guerra. Então, esse ato de um homem fez toda a nação sofrer. E Deus falou, olha, você será punido. E aí, o que você vai querer ser punido aqui? Então, Deus Deus, ele ama a gente, ele perdoa a gente, mas ele é exigente e tem consequências. As coisas têm consequências, né? Bom, você está pagando uma faculdade, não estuda, não vai conseguir fechar na prova. Então, vai perder o ano. Simples assim, são as consequências, né? A gente quer amenizar isso no mundo religioso, as pessoas querem. Então, as pessoas gostam de música, por que não colocar música? Isso não aconteceu lá com Coríntios, em 1 Coríntios 11, com a ceia? Paulo disse, espera aí, meus irmãos, o que é isso? O que vocês estão fazendo com a ceia? Vocês estão querendo trazer as festas dos ídolos para a igreja? Estão querendo comer até encher a pança? E estão querendo se embriagar, tacando vinho na cabeça? Não, espera aí. Não é assim, não, a ceia. Tá vendo? Então, olha só, hein? Com os apóstolos vivos. A igreja de Corinto foi iniciada como congregação pelo apóstolo Paulo. E olha o que eles já estavam fazendo lá. Não é de admirar que quase 2000 anos depois nós estejamos piores, né? Infelizmente. E eu vou te falar, ainda te falo mais uma coisa, para fechar e deixar o Verdun falar. Me surpreende mais ainda ir uma igreja que
que se diz Igreja de Cristo, sim, hoje usando instrumento, e pessoas sim, que antigas na palavra, não é? Que foi uma turma sim, nova, tentando renovar, tentando mudar. Não, pessoas que sim, você fala assim, como que aquela pessoa que a gente conheceu em outros locais, ou que sim, você sabe do... Por exemplo, tem pessoas que não te conhecem pessoalmente, é, mas já ouviu falar de Alex Soares, sim. né? Aham. Então, isso é mais que eu acho ainda mais surpreendente, me surpreende, é isso. É isso. Eu concordo com você. Infelizmente, e nós estamos sofrendo ataques por fora e por dentro com relação à adoração musical. E o que eu queria exatamente que nós pensássemos aqui é que ninguém aqui está fora da casinha com relação a isso, não. Nós estamos dentro da casinha de Deus, no sentido de fazer a vontade dele, ok? Então, esses irmãos que têm levado congregações a mudar a adoração, né? E nem é segundo o mandado de Davi, né? Embora eles citem Davi, mas não fazem como era para ser feito. Esses irmãos, eles seria muito mais nobre da parte deles se eles falassem: olha, nós não somos mais da igreja, estamos nos desligando e nós vamos começar uma outra igreja. O problema é que essas pessoas, eles arrastam irmãos imaturos com eles, entendeu? Eles levam pessoas com eles, afirmando que você acha que usar instrumento é algum problema para Deus? Você acha? Você acha que isso vai atrapalhar uma salvação de alguém? Que isso? Isso aí é uma coisa. Bem, esse papinho assim, ainda mais com relação à adoração, que são mandamentos, é o mesmo papinho que Satanás teve com Eva, entendeu? Que isso? Deus disse que vai morrer, você entendeu errado. Vai morrer não, quer ver? Come aí. Você vai ficar melhor, você vai ficar conhecida, vai conhecer como Deus, o bem e o mal, entendeu? Então, assim, olha, irmãos, no mínimo, não é isso, mas vamos supor que fosse, no mínimo, se isto fosse um costume nosso da Igreja de Cristo, porque não é costume, ok? Isso é sã doutrina. Mas vamos supor que se isso fosse o nosso costume, não usar instrumento. Então, quem quisesse usar, deveria ser honesto consigo mesmo e não perturbar a igreja, sair e começar um trabalho lá do zero, entendeu? E não desviar os membros que já são da igreja do Senhor. Isso é desonestidade para mim, entendeu? Desonestidade, porque não foi assim que esses irmãos aprenderam, não foi. Agora, estamos vendo aqui que o conceito é mais profundo, né? Não é uma questão de opinião aqui. Porque se a gente não estiver entendendo aqui, então tem alguma coisa errada. Porque você vai ver, 70 anos depois de Davi, ali, né? Aliás, com Roboão, você vai ver. Você vai ver 5 períodos muito claros em que todas as vezes é citado os instrumentos de Davi. Alguém não conseguir entender isso, é muito complicado aí, né? Fale lá, João. Depois do Reinaldo. A respeito disso, né, eu lembro que quando até 12 anos e meio, que eu pedi a minha mãe, que eu ia com a minha mãe, eu recordo que parece que o barulho na denominação parece que espanta o Satanás, espanta o mal, espanta aquelas coisas ruins que a pessoa vão procurar, né, se sentir bem, para a cura de suas dores, seus males, e a indução era mais ou menos parecido. Eu me lembro que tinha cânticos que batiam, sabe, cantávamos marchando e pulando, sabe? Então, eu tenho a impressão que a influência aí em fora é tipo assim, aquela alegria exagerada, sabe? Espanta os espíritos do mal. Mas eu estava observando aqui lá em primeiro... É um argumento. Lá em 1 Samuel... É uns argumentos, né? Lá em 1 Samuel 16, lá no 14, quando Deus tira o espírito, né, de Saul, e ele recebe um espírito maligno, né? Os oficiais orientam ele a procurar alguém, né, para que use um instrumento. E lá no versículo 18, um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele.
esses dois dons de Davi, né, de ser guerreiro e tocador de harpa, muito bem tocador, isso aí não ajudou ele lá no caminho, assim, a levar para dentro do templo de Deus, assim, aquela alegria, Sim, assim, de ele ajudou, né? Claro, claro. É por isso que foi nele que isso aconteceu, porque ele era rei, ele era instrumentista, ele que colocou música nos salmos, porque o salmo é um estilo de música declamada, ela não tem instrumento musical, nunca teve. Foi Davi que colocou, né, nos salmos instrumentos. E aí e ele introduziu, só que ele introduziu com a aprovação de Deus. Mas o que nós precisamos perceber é que quando Deus toma uma decisão e permite algo, você tem que constatar e estudar aquele assunto para saber se aquela permissão era uma permissão para sempre, momentânea ou transitória. Muitas coisas Deus permite que, às vezes, nós não conseguimos entender a diferença entre ele permitir algo e depois ele dizer não é para ser mais assim, porque ele fez isso com a lei. A lei de Moisés tem 613 mandamentos. Nenhum deles mais nos conduz até Deus. Os adventistas vão dizer o seguinte: não, os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos estão valendo. Estão valendo. Por quê? Aí eles vão criar, os adventistas, eles vão criar duas leis. Eles vão dizer que existe uma lei moral e uma lei cerimonial. A lei moral, ela permanece até hoje. A lei cerimonial, não. Então, o que acabou? O que acabou na lei foi a lei cerimonial, os ritos, o sacerdócio e tal. Mas a lei moral, essa lei continuou vigorando até hoje. Você pode adulterar, você pode aquilo, e está lá nos 10 mandamentos, né? Então, vamos lá. Então, pense bem comigo. Guardar um dia é moral ou é cerimonial? Guardar um dia. O que tem de moral em guardar um dia? Nada. Guardar um dia é cerimonial. Então, é um tiro no pé, porque já de cara, o sábado é uma lei cerimonial, não é uma lei moral. Agora, por outro lado, o Novo Testamento é que vale. Então, os 10 mandamentos, assim como outros mandamentos que há na lei, qualquer um deles, se repetir no Novo Testamento, está valendo. Está valendo. Mas nós não somos salvos por observar qualquer mandamento da lei de Moisés. Não somos. Nós somos salvos na nova aliança em Cristo Jesus. Agora, se Jesus tratou sobre adultério, Jesus tratou sobre roubar, tratou. Jesus tratou sobre matar, está tudo no Novo Testamento. Então, eu não preciso do Velho Testamento para chegar até Deus hoje. Eu preciso de Cristo. Isso por vontade de Deus, porque foi Deus quem disse que a lei ia mudar. O plano não é meu, o plano é de Deus. Foi Deus quem autorizou Jesus a dizer que ninguém mais vem ao Pai a não ser por mim. Então eu sinto muito, não é mais Moisés. E é isso que os judeus não entendem. Aí vem um povo evangélico, e às vezes alguns de nós aqui, influenciados por esse meio evangélico, queremos misturar as leis, queremos trazer as práticas de uma na outra. Aí não dá. Né? A gente tem que ser coerente. Reinaldo. Obrigado, João. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário e até algo que eu adotei para a minha vida, né, que talvez possa ajudar aí os irmãos a compartilhar. Assuntos, às vezes, que são polêmicos, como esse, né, de instrumento, ninguém vai ficar fazendo um estudo que nem você está fazendo aqui com nós, antes da pessoa se batizar, né? Não. Você vai orientar, vai instruir, e depois, tendo a oportunidade, vai aprofundando. Então, assim, ó, como é que foi comigo, né?
Alguém me apresentou a Bíblia, alguém falou de muitas verdades, me ensinou ali do batismo, né, de ceia, elementos básicos. E eu vi verdade nisso, eu encontrei diferença de tudo que eu tinha aprendido antes. E então eu aceitei a palavra, aceitei Cristo. E mesmo alguns assuntos que durante a minha vida foi polêmico, que alguém quis colocar dúvida na minha cabeça, o que eu fiz? Ou eu ia tentar estudar sozinho, ou ia perguntar para alguém, ou se eu ainda não tivesse esse alguém ou condição de estudar sozinho, eu simplesmente confiava em quem me instruiu, né? Então, esse assunto, por exemplo, a primeira vez que foi colocado dúvida, um irmão que não tinha, assim, lá toda essa bagagem, todo esse contexto, mas ele me mostrou lá aquela passagem, hinos e salmos, tal. Para mim é suficiente, é uma passagem, né? E para mim basta. E eu tenho já o testemunho daquela pessoa que me ensina, eu tenho uma passagem que me esclarece de alguma forma, e depois eu venho me aprofundando, e aqui com essa oportunidade contigo, né? É a segunda vez que você está falando, na primeira, para mim, foi novidade esse contexto. Depois de tantos anos na igreja, 15 anos, 18 anos, eu vim ver de uma maneira mais profunda agora. Só que o que acontece nesses 18 anos? Eu confiei nos irmãos que me instruíram, numa passagem que eu tinha, estou falando uma exagerada, né? Pode ter duas ou três. E isso para mim é suficiente. Amém. Porque eu não vou deixar me levar por algo, né? Que é uma onda ou que eu gosto, né? E se eu tiver muita dúvida, eu nunca tive assim dúvida e nunca alguém me questionou para eu antes ter que me aprofundar. Hoje eu estou aqui numa congregação que pode chegar pessoas, eu não tenho outros irmãos mais experiente, aqui eu sou mais experiente, então eu tenho que estar mais preparado ainda, então eu estou atrás e me aprofundando. Mas até então, para mim bastava. E agora é lógico que bênção eu ter esse leque ampliado e poder né, ir atrás. Mas então, assim, eu vejo que às vezes falta isso, né? Amém. E aí, que nem você acabou de colocar, daqueles que estão a tempo, é desonesto se aproveitar da ingenuidade. E os irmãos, às vezes, se deixam levar porque não pelo menos, não tem nem a condição de ficar com aquela uma ou... Como o Paulo disse lá em Corinto, ainda que nós mesmos dissermos outra coisa para você, diferente dessa que nós estamos falando agora, né? Que seja amaldiçoado. É isso aí. Então, assim, é uma coisa muito importante. Até que as pessoas tenham a oportunidade de ter um aprofundamento, aquele simples já serve para a pessoa ter uma base, né? Sem dúvida. E deveria se apegar a isso. Para mim, serviu muito. E agora, com certeza, melhor ainda. Amém. É isso aí. Tudo se resume nesses assuntos, porque o mundo evangélico está tão contaminado com as práticas dos seus líderes e, ao mesmo tempo, com a introdução de preceitos da lei na graça, que o conceito se dissipa para nós, se resolve com essa simplicidade que você acabou de colocar, que é ficar nos evangelhos. Ora, se a gente for basear na nova aliança, então toda vez que alguém vir com um monte de coisa para falar para você, fazer voto, sacrifício, fazer isso, aquilo outro, pagar promessa, instrumento musical, você pergunta onde está escrito, né? E quem escreveu. Se ele falar, por exemplo, Velho Testamento, aí você já fica com a luz acesa, porque a gente segue o Novo Testamento. E se ele falar alguma coisa no Novo Testamento, você tem que ir lá estudar o contexto, para você ver se ele não está interpretando ou criando alguma coisa errada ali, que é muito comum também, entendeu? Mas, no geral, quando se trata de oferta e música, essas igrejas elas só falam de Velho Testamento. Aliás, o mundo evangélico, principalmente pentecostal, ama pregar o Velho Testamento, entendeu? Os 318 e tá, e vai, né? Porque dá margem para um monte de coisa ali. Mas o Novo Testamento não é muito citado, não.
por exemplo, na questão da graça financeira, da prosperidade, está ferrado, porque se for ler Jesus, Jesus vai dizer de cara, ele é o dono de tudo, mas ele viveu simples, falou que o dinheiro é para se desprender. E aí, o que acontece? Esses pastores, eles não gostam de usar o Novo Testamento quando vai falar de dinheiro, de graça, de prosperidade. Eles vão para o Velho. Entendeu? Vão para o Velho Testamento. Acho que deu uma travadinha aqui, mas talvez agora voltou, eu não sei. Vamos ver. Voltou agora aqui? Sim, eu não sei se foi só para mim, mas deu uma cortada, mas agora está normal de novo. Também cortou e já voltou. Tá bom, então. Opa, deixa eu finalizar aqui. Ok, muito bem. Vamos lá, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Reinaldo, eu vou precisar pedir uma licença para os irmãos e eu toalete rapidinho e já volto. Acontece, não ao vivo aqui, né? Tá bom? Já tô Tá, de ok. volta, um minutinho só. Aí, se alguém quiser ir comentando alguma coisa, fique à vontade. Reinaldo, pelas suas palavras, realmente o que você falou, eu também penso assim, que... Tá baixo, Virgínia. As coisas são tão simples, né? Basta também aceitar a verdade como ela, com simplicidade e pureza. Tá dando para ouvir agora? Conseguiu Melhorou ouvir? um pouquinho. Então, é isso que eu estava falando. O que você falou realmente faz todo sentido também para mim. Porque o complicado é que as pessoas, quer dizer, nós que complicamos as coisas, né? A gente quer ver, fica procurando. Tem uma irmã que ela falava assim: meu pai do céu, por que será que tem irmão que quer saber porque o mar era vermelho? Né? E porque não sei o quê. Umas coisas que realmente o pessoal às vezes fica cutucando. E a simplicidade, as coisas de Deus são simples, e é uma passagem, né? Você aceita aquilo ali e fala assim: não, é aquilo que o irmão ensinou daquele jeito, você aprendeu e você aceita a palavra como ela é, com toda simplicidade. Realmente é o que você falou. Motiva mesmo e é uma bênção mesmo, viu? É isso aí mesmo, Reinaldo, desse jeito. E a gente sempre vai se aprofundando, a gente vai aprendendo mais, aceitar as coisas como são, não precisa complicar tanto, né, gente? Que coisa. Sim, amém. Obrigado. O grande desafio para pregar o evangelho hoje, puro e simples, para o denominacional, o mundo religioso, é que você não precisa provar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Isso eles já aceitam, sabe? Tranquilo. O problema é desdoutrinizar. O problema é ensinar a simplicidade da verdade do Novo Testamento em relação aos desvios que foram ensinados como sendo a verdade. Entendeu? Esse é que é o desafio. Mas vamos caminhar. Ok. Vamos ver aqui. Espera um pouquinho, vou ter que... Oi, eu estou te ouvindo. Vamos voltar aqui. Está aí aparecendo? Slide? Tá, uma tela pela metade, assim. Jesus afirma em Mateus 15, tá essa parte. Opa, não, então está aparecendo uma outra aí. Espera aí. E agora? Está abrindo ainda, peraí. 600 anos depois. 600 anos, quinta restauração de Neemias. É o que nós estávamos aí fazendo, me vendo. Isso, exato. Ok. Passamos por esse slide. E aí nós vemos, olha aqui, ó, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, com os instrumentos músicos de Davi, segundo o mandado de Davi. Então, fica claro aí 600 anos depois.
Aí nós já falamos sobre o princípio da restauração, esse é um slide que é só para dizer o que é uma restauração, né? Eu vou só citar. Reforma é quando você modifica uma parte de alguma coisa. Então, o que Davi fez foi uma reforma na adoração, ok? Agora, depois, os desvios que aconteceram depois de Davi, esses desvios depois de Davi, foi aplicada uma restauração. Por quê? Porque eles se desviaram e tinham que voltar às práticas de Davi. Então, era uma restauração, ok? E aí, os 400 anos de silêncio entre os últimos livros do Velho Testamento e os primeiros livros do Novo Testamento, aproximadamente um período de 400 anos, o povo se desviou novamente. E olha aqui no meio desse slide, ó, aqui, ó, Jesus afirma em Mateus 15, versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, na época de Jesus, ele encontrou o povo dele com uma adoração novamente desviada e errada, ok? E Jesus, quando ele foi corrigir isso, primeiro, ele não falou para voltar aos instrumentos de Davi, não falou, e ele não propôs uma nova reforma na lei. Porque se ele tivesse feito uma reforma na lei, aí sim nós teríamos a lei vigorando até hoje, mais o acréscimo de Jesus. No entanto, nós sabemos que Jesus ele cumpriu a lei e ele disse: nem um tio, nem um giota será acrescentado ou tirado da lei até que tudo se cumpra. Quando tudo se cumpriu, na morte dele, passou a vigorar o que todos nós chamamos de Novo Testamento. Exatamente um texto tirado de Hebreus para dizer que tudo que Jesus ensinou como nova aliança tem o poder de um testamento, porque ele ensinou em vida, ele disse em vida o que iria mudar quando ele morresse, que nós chamamos de nova aliança, Novo Testamento, Evangelho, Lei de Cristo, e aí vai, ok? Então, a lei é outra. Então, se eu quero adorar a Deus, eu tenho que olhar onde? Eu tenho que olhar na nova lei, na nova aliança. E notar que Jesus, embora tenha encontrado um povo adorando errado, segundo preceitos e doutrinas de homens, e aqui eu quero fazer um parênteses, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro desses judeus, tá? Porque o mundo religioso está cheio de pessoas adorando a Deus em vão, como a mulher samaritana fazia, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque se eu for fazer adoração baseado no preceito de Deus, eu vou ver isso em quem? Em Jesus, no Novo Testamento. Agora, se eu for fazer com preceito de doutrinas de homens, que estão ensinando o Velho Testamento para ser aplicado no Novo, eu corro o risco de que minha adoração seja vã. E aqui eu quero ressaltar de novo, nós estamos falando de adoração, ok? Não estamos falando de uma música para agradar a gente, para nós mesmos, ok? Que me acalma, que eu medito, que é gostoso de ouvir, que a letra fala de Deus. Eu estou falando de eu adorar a Deus. Quando eu vou ministrar a adoração a Deus, na área da música, eu sou o instrumento. A minha mente, meu coração, meus lábios, o que eu falo, o meu cantar. É isso que o Novo Testamento diz. Perfeito? Então, esses slides estão lá para vocês lerem, mas na prática eles só estão tratando de coisas que eu já falei aqui, tá certo? Só isso. Nesse último parágrafo que aqui, ó, no último parágrafo desse slide. Por isso levamos em conta apenas o que está posto escrito no Novo Testamento como lei. Ir além disso é acréscimo, e isso é errado. 1 João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Veja bem, o texto aqui está dizendo que ultrapassa o quê? A lei? Não. Está dizendo a doutrina de Cristo. Por quê? Porque mudou a aliança.
Então, eu preciso olhar como é que eu devo adorar na doutrina de Cristo. E aí a instrução é não ultrapassar esta doutrina. Esqueça a lei de Moisés. Ela não vai te conduzir mais para a adoração diante de Deus. Aquele período serviu para conduzir a esse novo período. Estamos usando a lei errada se queremos adorar a Deus. E pode ter segurança total disso. Olha o texto aqui que a gente está lendo, a advertência severa aqui, não é? Para não ultrapassar o quê? A lei de Cristo. Então, eu tenho que ver se isso aí está no Novo Testamento. Ok? E aí, o modelo para adoração no Novo Testamento, esses dois últimos slides, ou esse slide aqui, de fato, eu já falei com ele no início do nosso bate-papo, porque, na verdade, quando nós iniciamos, eu comecei pelo fim, né? Eu comecei dizendo e vendo com os irmãos como é no Novo Testamento, quais são os versículos, que são esses versículos, inclusive esse que o próprio Reinaldo citou, como sendo simples. Ora, se eu vou ler no Novo Testamento como eu devo adorar, então olha só, olha aqui, ó, 1 Coríntios 14, 15, cantarei com a mente. Efésios, falando de coração, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Colossenses 3,16, instruí-vos e aconselhai-vos em vosso coração. Né? Eu estou pegando aqui, né, apenas as palavras grifadas para mostrar que é mente, é falando, é de coração, é cantar, não é? É para instruir, aconselhar. Não tem escrito aqui instrumento musical, ok? Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam ao Senhor. É isso aqui, ó, não é um instrumento, ok? Então, eu espero, meus irmãos, que a simplicidade desses 1, 2, 3, 4 textos aqui, com relação à sã doutrina, seja o bastante para mostrar que na adoração a Deus, a igreja, quando se reúne em culto, o instrumento usado sou eu. É instrumento vivo, não inanimado. Eu sei o que eu estou fazendo com a mente, com o lábio, com o coração. Isso é para Deus e é entre nós, para instruir e aconselhar. Esse é o propósito. Fora disso aqui, está por conta e risco. Tá? Na história do cristianismo, após o primeiro século, a primeira menção de instrumento musical sendo usado, associado a um culto, foi no século VI, numa missa, com o Papa Gregório I, que usou um órgão de sopro antes de começar a missa. Tá certo? Então, assim, 9 séculos depois. Oi, Paulo, pode falar. Irmão, não, só uma correção aí. Você citou primeiro a João 1,9, né? Acho que foi. É segundo a João 1,9, tá? Ah, obrigado. Então, aqueles erros de lápis aí. Eu vou anotar aqui, depois eu vou arrumar lá. Obrigado. Anota para a gente poder saber. Tá certo. Obrigado, querido. Segunda João 1,9. 1,9. Depois eu vou arrumar o slide lá. Obrigado. Alguém quer comentar? Alex. Oi. Isso que nós estamos estudando aí, hoje que foi falado também, né, de a gente... Eu estou há 24 anos na igreja e, olha, para mim tem novidades assim, que vêm de vocês, né, de professores, de outras lives que a gente vai aprendendo juntos, né? Uhum. E lá em Mateus 24, lá na final dos fins dos tempos, lá 24, depois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Vejo que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saia, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai ao oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então a gente sabe, se as pessoas acreditassem nesse livro sagrado, muitos dariam credibilidade rapidamente, né? Não se demorariam tanto, né? E porque Jesus, nós sabemos que ninguém sabe as horas que vem por aí, mas infelizmente as pessoas saem correndo já de atrás de um pacote de bênçãos já dentro de casa, sai no desespero, sabe? Aí comete já o primeiro pecado, né? Por ter acreditado na mentira, né? E nós, quando chegamos depois disso nessa pessoa, se torna mais difícil, né?
Mas está aqui escrito, Jesus avisando que não sai de suas casas, né? E aquele outro mandamento que diz, busquem o reino e sua justiça, que todas as coisas lhes serão acrescentadas na vida de vocês. Isso. Nós não precisamos de homens que cheguem por mim na presença de Deus e me traga aquilo que eu preciso, né? Porque eu preciso, nós, ser humano, precisa de salvação. Jesus veio para salvar a alma, né? O ideal é que essas pessoas que conhecem mais façam isso, ensinem os outros a não dependerem de ninguém. Nenhum cristão deve depender muito tempo de alguém. Faz parte do processo que um cristão mais velho conduza um outro num processo de discipular, de ensinar. Mas isso não é algo perene, contínuo. Isso tem começo, meio e fim. Não é? O ideal é que a liderança da igreja faça o que Efésios 4:11 diz, né? 11 a 15, que eles ensinem os irmãos a crescerem no pleno conhecimento de Cristo, para não mais serem levados por qualquer vento de doutrina. Né? Então, liderança de igreja, como acontece muito no mundo religioso, evangélico, que fica sendo ensinada por pastores, para as pessoas ficarem dependendo desses pastores. Isso é muito perigoso. Não é a palavra. A palavra é para que os pastores estão ali para dar asas, para ensinar os irmãos a serem autônomos no conhecimento da palavra, e não dependentes de alguém. É o oposto. Até porque a salvação vai depender de alguém se permitir formar a mente de Cristo, né? E tirar esses lixos anterior, e para que a gente saiba, em todos os momentos, usar essa espada, o escudo, que é o nosso Senhor, né? Exatamente. Muito bem, se alguém não tiver mais nenhum comentário ou pergunta a respeito da questão da adoração musical... Oi, Reinaldo, fale. Não, é só mais uns comentários assim, só para dar uma ênfase, você já deu, Perfeito. né? Mas, exemplo, essa questão de só, né? Só isso, né? Só aquilo. Só porque Ananias falou o valor errado, né? Morreu. Você vai para o Velho Testamento, a Linda teve má intenção. Agora vamos pegar um exemplo com boa intenção. Você vai no Velho Testamento, a Arca da Aliança está sendo trazida numa carruagem, ela passa numa pedra, alguém foi segurar para ela não cair. Boa intenção, mas não era, ele não podia segurar. Morreu. Então, assim, esse negócio de só isso, o que tem? O que tem um violão? O que tem, né? Você acha uma que isso mulher, aí faz diferença? Uma irmã mulher ir lá e passar a bandeja na ceia? Só aí, esse negócio de só já matou muita gente aí, né? Então, exatamente. Pode não matar fisicamente na hora para ficar comprovado, mas mata espiritualmente, né? Muito bem, parabéns. Olha, você até me fez lembrar de alguns textos correlacionados na prática da igreja, né? São textos que se correlacionam pela questão da prática. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, se eu não me engano, para Timóteo, ele diz o seguinte: quero, portanto, irmãos, que os varões, né, que os homens levantem mãos santas em todos os lugares, não é? E aí ele vai falar a respeito na igreja, que as mulheres devem estar em silêncio. Ele vai falar isso tanto em Efésios, o apóstolo Pedro também vai tratar isso na primeira carta dele, e depois Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 14, com relação à ordem do culto, dizendo que isto que ele ensina em todas as igrejas, e que ele ordena em todas as igrejas. Então, assim, não é uma questão de machismo de forma alguma. Eu acho que eu já falei isso aqui. Se alguém fosse perguntar para mim, Alex, né, assim, tem algum problema mulher pastora, mulher pregar, mulher conduzir parte do culto, a música e tudo mais? Eu, Alex, o ser humano Alex, eu diria, eu não vejo problema nenhum, porque eu tenho médica que cuida de uma área da minha vida de saúde, eu tenho professoras, presidente da República nossa já foi mulher também, a capacidade da mulher não tem problema algum. Só que o ponto aqui a casa não é minha, a casa é de Deus. Então, eu não tenho autonomia para fazer as minhas preferências, o que eu gosto. Então, eu tenho que ter a preferência de Deus. Então, eu vou para a palavra e ela que me orienta. Então,
E Jesus me avisou. Jesus foi sincero e honesto. Ele disse, você quer me seguir, rapaz? Quer mesmo? Tudo bem. Então, primeiro, você tomou a decisão. Foi você que quis. Então, se você quer, então já saiba, vai ter coisa que você vai ter que negar você mesmo. E esse nível de compromisso vai ser até a morte. Você está disposto a isso? De manter a sua até a morte? Então tem muitas áreas na igreja que eu não me sinto assim confortável. Agora eu me sinto feliz porque eu sei que eu estou fazendo aquilo da maneira que Deus quer. E isso me faz feliz. Entendeu? Então, assim, por mim não teria problema, mas a casa não é minha, é Deus, então tem problema agora. Por quê? Porque se alguém falar diferente, eu vou dizer para ela, peraí, mas não é isso que está escrito no mandamento, não. Então, no mandamento, os homens são os responsáveis por conduzir o culto. Os homens são os responsáveis, né? Se os homens não fazem, aí é outra história, mas são. E esse ensino de que quero, portanto, que os varões levantem mãos santas em todo lugar, e ali está relacionado à adoração, a culto, não é? Para mim fica muito claro que as ministrações em que a igreja está reunida são ministrações em que a igreja toda, né? É uma prerrogativa dos homens. Isso segundo Deus. Tem nada a ver com machismo, tem a ver com Deus. Não é? Você pode até não gostar disso, mas que está lá, está. Não é? Então, esse é o conceito, né, a ser adotado. Tem muitas coisas. Irmão, Paulo ainda dá o exemplo da formação, né? Uhum. Porque Deus formou o homem e depois a mulher. Ele dá esse exemplo. Isso. Né? E também fala da queda, né? Quem pecou primeiro. Isso, né? exatamente. Por isso que ele dá essa ordenança. Lá em Efésios, né, se não me engano, ou é Timóteo, né, que ele vai dizer isso, ele vai dar a causa. Ele cita... O motivo pelo qual ele quer que... Isso, ele diz porque quem foi enganado foi a mulher, primeiro Deus formou o homem e depois mulher. Exatamente. Alex, e também sobre, infelizmente é triste, né, mas a gente também já foi alertado na palavra, que a gente estava falando aí que mesmo os irmãos aí, né, desviando da verdade e arrastando um monte de irmãos, né, ignorantes na palavra, ingênuos, Paulo chamou os presbíteros em Éfeso, não foi a igreja toda, os presbíteros, e falou, dentre vocês, liderança da igreja, vão sair lobos vorazes e que não vão estar nem aí para o rebanho e que vão contar mentiras para atrair o máximo de membro possível para o lado deles. Pois é. Presbítero, em Éfeso, com os apóstolos, que nem você costuma falar. Né? Então, hoje, realmente, isso que você estava falando é muito importante. Por isso que cada um tem que ir lá e se aprofundar e ter a sua autonomia, a tua convicção, porque quando acontecer algo disso, né, todo mundo tem que ser um bereense, olhar lá e ver, não é, então eu não vou junto. Né? Atos 17:10, é isso aí. 17, 11, e você respondeu a Elaine, né? A gente fica, às vezes, assim, muito decepcionado. Eu fico mais decepcionado, triste, porque são irmãos decanos, né? Irmãos que estão na liderança da igreja, de igrejas locais, há décadas, trabalhando como missionários, evangelistas, até pastores, né? E esses homens dividindo a igreja do Senhor, né? Então, o que eu digo é assim, você descobriu a roda, você viu que é diferente as coisas e tal, tudo bem. Você quer encaminhar por esse lado, enveredar por esse caminho? Tudo bem. Mas seja, no mínimo, honesto com você mesmo. Pede licença, sai da igreja e vai montar a sua lá. Agora, querer mudar a realidade da igreja e arrebanhar pessoas, vai ter uma conversa com Jesus muito, muito especial naquele dia da volta, sabe? Alex, lembrando do que o Renato falou e do rigor, né? O rigor que Deus tinha antigamente, com a obediência, né? De todos os mínimos detalhes em tabernáculo, e hoje ele fala, sejam santos como eu sou santo, e nós temos que ter essa consciência de que o Espírito está em nós. Como é que ele fez lá, Ananias lá e a esposa dele morrerem nos pés de Pedro lá, né? Chamando a atenção de que a falta de consciência de que a mentira, o engano, o amor abalado em nós, né?
falta de conhecimento, e vai nos deixar que uma congregação comece a tomar um rumo que depois de se acordarem, se acomodarem, como já tem dito aí, alguém já disse aí nas outras lives, que o irmão que se acomodar vai perder a salvação. Então, vale para todos, vale para mulheres, para os homens, né? Nessa hora de observar que tem coisas erradas acontecendo aqui na minha congregação, e a gente, sabe, chamar a reunião, chamar os líderes para ver, vamos se acordar e vamos fazer o que Deus quer, porque o Espírito sai de nós. E se eu sou a igreja, eu sou responsável por minha alma, e eu quero estar num lugar onde a adoração de Deus seja, sabe, o melhor para ele. Começa pelos hinos, sabe? Começa pelos hinos, aí, como você já falou para nós, né? É isso aí. Muito obrigado, é isso mesmo. Irmãos, deu o nosso tempo aqui, né? E na próxima segunda-feira nós vamos conversar um pouco sobre a oferta, que é um ato de adoração que também deixa a gente fora da casinha, né? E depois que terminarmos essa parte da oferta, e aí a gente vai falar até mais especificamente do dízimo, o que é, né, o dízimo, na estrutura da lei, o dízimo, e depois vamos falar as passagens que são conhecidas da gente, da nossa liberdade para adoração ou a prática de ofertar no Novo Testamento, né? E aí nós vamos ver claramente como é no Novo Testamento. Deveria ser simples assim, né? Só olhar no Novo Testamento e acabou. Mas por conta do mundo evangélico que mistura tudo, a gente vai mostrar que até mesmo a mistureba que eles fazem é tão absurda, né, que não faz sentido nem mesmo a lei. Na verdade, eles não pegaram a lei do dízimo, né? Eles modificaram tudo lá do jeito que quiseram e criaram redondo em quadrado e assim por diante. E aí é interessante ver isso, porque esse material vai estar aí disponível, se você um dia quiser estudar com alguém que aparecer, você tem pelo menos um material para dar para ela ler, entendeu? E aí isso ajuda muito, tá bom? E aí de hoje você vai colocar aí também, né, irmão? Vou. E na sequência, nós vamos falar sobre aquela terceira parte, que é a estrutura da igreja, tá? Não vamos tocar em tudo tão profundamente, nós só vamos tocar em alguns pontos mais cruciais, porque nós da Igreja de Cristo somos congregacionais, no sentido da igreja local e a estrutura de administração dessa igreja local segundo o Novo Testamento. Isso é extremamente importante, irmãos, porque eu tenho trabalhado desde 1999 com reestruturação de igrejas de Cristo que se desviaram desses conceitos e criaram muitos problemas para a igreja local, ou seja, divisões, não é? Então, eu estava fazendo um review, ponto a ponto, e eu não estou falando isso por mérito, não, é por muita responsabilidade. Eu sei a dor, o quanto eu choro com esses irmãos, mas estamos lá. Então, o Senhor tem chamado para essa obra desde 99 e eu estou dentro disso, né? São 10 congregações da Igreja de Cristo, de 99 para cá, que nós estamos reestruturando. Hoje eu estou envolvida com 3, né, diretamente, congregações, apoiando, ensinando, indo, visitando e trabalhando nela aqui em Florianópolis, né, como evangelista, e em outras 2 também, fazendo esse mesmo trabalho por conta de problemas que lideranças trouxeram para a igreja e desvios de sã doutrina, e aí a gente perde a nossa identidade, se descaracteriza, né? Isso não pode acontecer. Nós somos cristãos livres para obedecer apenas Jesus. É o que está na palavra mesmo. Se alguém falar o contrário, deixa falar. Ah, vocês são ETs fora da casinha e tal. Somos, exatamente. Por quê? Porque a gente fica na palavra. Não tenha vergonha disso, tenha orgulho disso. Tá? De orgulho no sentido não de jactância, né? Mas de que você mostra o que você faz com base na Bíblia. Entendeu? Hoje mesmo eu vi, conversando com uma irmã de uma congregação, determinada congregação, alguns problemas de liderança lá com relação à questão de culto e tal. É triste ver isso. A igreja confusa, sem saber o que é e tal. É difícil. Mas muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu vou postar novamente, então, os slides lá hoje, mais uma vez, e assim que eu fizer a edição aqui, amanhã eu devo postar o link desse bate-papo para você poder consultar se quiser, mais fácil do que ir no canal do YouTube.
Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a vocês. Olha, muito bom ter vocês, viu? A gente tem uma interação legal, isso é ótimo, tá? Obrigado, Deus abençoe. Alex. Valeu, obrigado, tchau, amado. Um abraço, boa noite. No coração de todos os amados. Amém. Beijo, Obrigado, Paulinho. Beijo a todos. Aê, Paulo, valeu. Deus abençoe. Valeu, Alex. Valeu, Valdemir. Abençoe. Tchau, tchau. Vou fechar, hein? Muito bom estudo. Tchau. Deus abençoe. Amém. 3, Amém. 2, 1. Tô fechando. Tchau, tchau. Tchau.